Rabindranath Tagore canta que a música é a linguagem sânscrita dos deuses. Como o sânscrito é a língua dos deuses, conforme a tradição, a música é a mais bela expressão do sentimento de amor, cantando as glórias do Altíssimo. É também através da música que nós exteriorizamos o sentimento de amor. Quando nós amamos e verbalizamos esse sentimento, a nossa voz torna-se dúlcida e musical. Parece muitas vezes um canto longínquo que nos chega falando de beleza, de estímulos e de alegria de viver. A música, portanto, é indispensável como técnica para uma vida feliz. Mas, se por acaso ela não se radica nas vibrações do universo, representando harmonia, pode tornar-se um instrumento de graves transtornos. O homem primitivo, escutando os sons onomatopeicos da natureza, procurou repeti-los. Daí surgiram os instrumentos iniciais de percussão. Depois, os de sopro, em búzios, através dos quais essa linguagem sonora também se fazia mensageira da comunicação. Todas as tribos primitivas usavam instrumentos musicais, a princípio para poder comunicar-se, depois para poder traduzir as emoções, depois para o culto de adoração aos antepassados, às forças telúricas e à divindade. A música, então, graças à sua harmonia, desenhou das vibrações do corpo a dança, através da qual se expressam os mais variados sentimentos da vida. Através do ritmo canta o universo. E esse ritmo tentou ser captado através da música clássica, ou ficar adstrito à música erudita, quando, por exemplo, nos detemos a escutar os oratórios, o Aleluia de Handel, ou quando vamos escutar o Requiem, seja aquele de Fauré ou de outrem, a nossa alma acompanha a mensagem subliminal de que a melodia se faz portadora. Então, o eminente psicólogo Charman, na sua proposta a respeito dos rituais para uma vida feliz, estabelece no 7º item a presença da música. Quando pudermos musicalizar os nossos atos dentro do pentagrama amor e caridade, união e compaixão, solidariedade, haverá sinfonia de vida que cantará em toda parte, anunciando a chegada da era do bem. Estudiosos contemporâneos, músico-terapeutas, como o próprio Rollo May e outros, fazendo uma análise profunda da música de Beethoven, chegaram a uma conclusão, que a sinfonia pastoral, a 6ª sinfonia, é profundamente terapêutica. Ao escutarmos os seus acordes, acalmam-se-nos as emoções desordenadas, fixam-se os sentimentos profundos e a alma da natureza parece cantar nos refólhos do nosso ser. Então o amor esplende através dessa emotividade que foi feita de harmonia. Pode-se conhecer
uma pessoa de bons princípios, educada socialmente, um espírito elevado pela musicalidade da sua voz. Não nos referimos aqui a ter uma pauta dentro da qual haja um tipo de sonoridade, mas pela vibração dúlcida, pela vibração enérgica, pela vibração suave, pela maneira como diz as coisas e não exatamente pelas coisas que diz. Tudo isso está dentro desse universo que parece a sinfonia de astros cantando as glórias de Deus. Repentinamente, aquele homem que morava a 60 quilômetros de Madrid tomou da guitarra e, olhando para um grupo de crianças, abriu os braços e logo depois, ao tocar o seu violão, ele disse sorrindo: que venham a mim as crianças, porque eu as amarei, já que tanto as crianças me amam. E começou a tocar. Era um homem de meia idade, de aparência tosca, para quem a vida certamente não fora tão gentil, mas havia no brilho dos seus olhos o fulgor de 2 estrelas, e havia na sua face crestada a maravilha do cimbório, que traduzia poder de engastar astros naquela face tão pequenina. Gárrulas, as crianças correram e cercaram o homem que, sentado no tronco numa aldeia nas cercanias de Madrid, houvera se constituído o centro de atração da vida infantil. Estava observando a cena a grande senhora do espiritismo espanhol, Amália Domingo Soler, aquela mesma mulher que ia para o cais de Barcelona e, diante dos navios que zarpavam na direção do Novo Mundo, oferecia obras de Allan Kardec, para que os capitães, quando chegassem nas novas terras, oferecessem-nas a pessoas que merecessem credibilidade e respeito. É um tesouro que eu vos confio, dizia Amália a cada um daqueles homens que ia enfrentar o imenso mar na direção da América. Esse tesouro vai libertar a América da ignorância. Ele é portador da mensagem da nova era. É um tesouro que parece uma bússola, porque mantém o equilíbrio e apresenta a direção para que a barca da vida encontre o porto de plenitude. E eles viajavam, e chegando às terras ainda verdes da América, ofereciam aquela obra dada por uma poetisa estranha no cais de Barcelona, para que pudessem trazer ao mundo uma visão de um mundo novo. Era um mundo novo e um novo mundo. Graças a isso, o espiritismo chegou à Venezuela através do lago de Maracaibo. Através desse mesmo expediente, o espiritismo chegou à Colômbia, adentrando-se por Cartagena, a veneranda Cartagena de Índias. Graças a isso, o espiritismo também chegou ao Peru, através de Guayaquil. E graças a essa mulher singular, que escrevia vidas em páginas de periódicos no século XIX e nas 2 primeiras décadas do século XX, a doutrina da liberdade havia alcançado lugares remotos, bem distantes daquele 9 de outubro de 1861, quando o bispo de Barcelona, na praça pública, queimou 300 obras e opúsculos que Allan Kardec havia mandado para Maurice Lachatre, o célebre distribuidor de livros da Espanha. E como os espíritos disseram a Kardec: não reclame, as labaredas que queimaram as obras
irão produzir um grande incêndio na terra. E ele recebeu um quadro que foi pintado por um artista que passava e via as pessoas jogando-se sobre as cinzas para pegar as páginas dos livros condenados, constituindo-se o último auto de fé de toda a Espanha. Ali mesmo em Barcelona, em Grácia, que é um bairro hoje dentro da grande urbe, Amália Domingo Soler deveria desenhar um dos mais belos périplos. Deu uma vida de amor, costureira modesta, participava das experiências de um homem notável, José Maria Colavida, que passou a posteridade com a alcunha do Allan Kardec espanhol, como Bezerra de Menezes, o Allan Kardec brasileiro. Amália Domingo Soler debateu nos periódicos da época, defendeu a doutrina, era cantora poética, a cantora do ramilhete de violetas. As violetas delicadas traduziam a sensibilidade da alma dessa barcelonesa invulgar. Ela agora estava ali, naquela cidade, uma aldeia. Havia passado pelo tormento da cegueira, estivera às portas da miséria, quase mendigara, porque com a cegueira que lhe adviera, não podia costurar, não tinha como manter uma vida digna, mas recuperou a vista da mesma prodigiosa maneira como a houvera perdido temporariamente. Agora, diante desse homem tosco, Dom Pedro, que agitava a guitarra e que repetia: que venham as minhas crianças, ela disse com um sorriso triunfal: como é tão bela a sua vida, uma vida que não teve penas. É muito típico em espanhol essa colocação. Uma vida sem martírios, uma vida sem angústias. O seu sorriso jovial, os seus olhos brilhantes falam-me. Deu uma vida rica de experiências e de beleza. Agora, na grandeza da música, arrebatando o reino infantil. Dom Pedro, que tocava um passo doble, de imediato fez percutir no bojo da guitarra o ritmo dos seus dedos ágeis, prendeu as cordas e disse: senhora, não é tão simples assim. A minha vida é toda uma música de sofrimentos. Quando eu nasci, minha mãe morreu. Logo depois, meu pai seguiu-lhe em posse. E na aldeia modesta em que eu nasci, fiquei ao meio da rua, sem ter ninguém, cão enxotado de porta em porta, mendigo infantil a quem todos detestavam, porque a orfandade é considerada uma punição divina, e aquele que não tem pai e que não tem mãe experimenta as agruras do destino amargo. Nada obstante, as crianças gostavam de mim e eu gostava das crianças. Dormindo aqui e ali ao léu, fui adquirindo os hábitos e vícios de uma vida irresponsável ao abandono. E quando eu tinha 10 anos aproximadamente, os vícios haviam tomado conta de mim. Havia, no entanto, uma menina, Juanita, menor do que eu. Ela me olhava e dizia: Pedrito, tu deves proceder muito bem, Pedrito. Que não sejas mau. Deus não gosta de meninos maus. E ela me comovia. Era mais jovem do que eu, mas ela me sensibilizava. Olá, Pedrito, não maltrates os animais. E quando ela estava comigo, era como se os céus descessem à terra
e todos fossem anjos que me enterneciam a vida. Quando ela saía, eu recuperava aquela situação de ser enxotado de porta em porta. Se desejava uma vida honrada e ia mendigar, batiam-me a porta na cara. E as crianças corriam e davam-me dos seus lanches, do que eles restavam, aquilo que podia sustentar a minha irresponsável vida infantil. Assim vivi até os 12 anos, quando homens maus chegaram à nossa aldeia, incendiaram uma propriedade e mataram seu dono e desapareceram. Como era natural, eu era o símbolo do mal, e na minha inocência transferiram para minha culpabilidade. Eu fui atirado numa enxovia, em um cárcere miserável. Ali eu experimentei todas as desditas e heresias que o destino arranja para quem é infeliz. Ali eu experimentei mais do que o opróbrio e a humilhação. Tornei-me servo dos bandidos ali encarcerados. Havia um preso especial que aos domingos recebia a visita da filha. Ninguém nunca se lembrou de mim, e eu tinha certeza que ia apodrecer ali. Então eu me lembrava de Juanita. Será que ela sabia? Será que ela conseguiria de seu pai e de seu tio, o padre da paróquia, uma permissão para me visitar? E através do quadrângulo da janela gradeada da minha cela eu olhava, e Juanita não vinha nunca. Passaram-se 6 anos. 6 anos de dores acerbas, quando então eu fui libertado. Tinha 18 anos. A roupa estava estraçalhada, os cabelos desgrenhados, as unhas, o corpo imundo. E eu ouvi dizer que Cuba era o ideal para os infelizes espanhóis. Eu poderia sair de Espanha, sentar praça em Cuba e começar uma vida nova dessa colônia pertencente aos nossos reis. Mas uma saudade estranha da aldeia em que eu nasci fez-me ir até lá, para despedir das árvores que eu conhecia, do quadrângulo da praça onde eu vivia, da igreja que raramente eu entrava, e quem sabe, ver Juanita pela última vez. Maltrapilho, desdenhado, eu fui. E quando cheguei, todos me olhavam com asco e afastavam-se de mim. Eu fiquei sentado na praça, rememorando somente saudade e dor, quando de repente aparece Juanita, que havia saído da escola e me viu. Pedrito correu e abraçou-me. Eu estava imundo. Juanita abraçou-me. Oh, Pedrito, quanto tempo! Segurou-me pela mão e arrastou-me quase. E não pediu licença a ninguém, nem ao tio, padre, nem ao pai. Levou-me à sua casa e mandou que eu tomasse um banho. Pediu ao pai roupas e deu-mas. Eu, sem saber o que fazer, atendi a Juanita, vesti-me, recuperei a aparência humana que eu havia perdido. E então Juanita pediu ao seu tio, o padre, que me desse um trabalho. Ele me olhou, eu inspirava desconfiança. Ele me olhou e disse: sabe trabalhar na agricultura? Não, padre, mas eu tentarei. Em homenagem à minha sobrinha, eu vou dar-lhe uma oportunidade. Você vai trabalhar na minha fazenda. E eu comecei a trabalhar de sol a sol. E Juanita vinha trazer-me água lá no campo.
vinha levar-me alguns pastéis lá no trabalho. Era o sol da minha vida. Passaram-se alguns anos e certo dia ela me disse que seu pai havia firmado um contrato para o seu casamento com um primo, um homem rico, jovem, que era juiz. Uma noite tombou sobre o meu coração. Eu não sabia que a amava tanto. Tudo aquilo que eu sentia a respeito de Juanita era o amor, mas eu não sabia como expressar. Eu era um miserável, não podia competir. Então um raio cruzou-me a noite de desencanto e a única saída que eu tive foi o suicídio. Então eu olhei a fazenda, as terras cultivadas, ainda vi o vulto de Juanita desaparecer como o sol no crepúsculo. Dirigi-me a um grande penhasco, lá embaixo o mar, a rocha chanfrada de alto a baixo. Despedi-me de tanta desesperação e atirei-me no abismo. Eu não contava que logo abaixo havia uma saliência do rochedo, e ao invés de cair pelas penedias dilacerando o corpo até arrebentar-me lá embaixo, eu caí no parapeito da própria montanha e fiquei desacordado. Crianças que brincavam viram-me, correram à cidade, anunciaram e levaram-me para casa. Eu estava inconsciente. Por 2 meses, Juanita velou ao lado dos meus delírios, enxugou meu suor, alimentou-me sem que eu tivesse consciência. Quando eu recuperei a lucidez, pensei que havia chegado no céu e o anjo bom estava cuidando de mim. Mas eu não havia saído da terra. A convalescença foi-me toda cuidada pela angelical Juanita. Então, 2 meses após, quando eu me recuperei, o padre chegou de uma maneira inesperada e me disse: nem a morte te quis, não mereces morrer. Então Deus torna-me instrumento de uma mensagem dele: casar-te-ás com Juanita. Ela falou-me do amor que nutria por ti, do cuidado que tem para contigo, do zelo. O noivado dela foi desfeito. Te casarás com ela. Eu não podia acreditar. Alguns dias depois, casamos-nos, ali mesmo na igreja que o seu tio havia erigido e falava às almas. Eu estuava de felicidade. Tornamos-nos pais. Como eu não lhe podia dar um grande conforto, ela aceitou um trato de terra e uma choupana modesta. E me dizia: mas eu tenho tudo. Eu tenho o amor. E o amor preenche todas as lacunas. O amor apenas pede o indispensável. E tu dá-me o que é o indispensável. Então ficamos, tornamos-nos pais. Os anos se passaram, as mãos ficaram rudes, mas não perderam o manejo da música, das cordas da guitarra. Surgiram nossos netos. Ali está Juanita. Vem ela com uma bandeja de refrescos. E como foram as crianças, sempre as crianças que estiveram à minha volta e que naquele dia, na penedia, arrancaram-me do letargo e salvaram minha vida, todas as minhas horas de recreio são para as crianças. Por isso eu digo que venham as minhas crianças
para todos sermos felizes. E começou a tocar o passo doble. Amália Domingo Soler estava comovida. Como as aparências enganam. Aquele homem tão feliz carregar um destino tão assinalado pelas dores, sob a proteção de um anjo tutelar. Juanita cercou-se e ele disse-lhe: esta é uma senhora que escreve nos jornais. Ela escreve a respeito de vidas. Juanita colocou a bandeja com o refresco no toco de uma árvore e perguntou-me: é verdade que a senhora fala com os mortos? Sim, é verdade. Somente que os mortos estão vivos. É verdade que a morte não interrompe o ciclo do amor? Não. A morte mais afirma os sentimentos de amor. E é verdade que não se vive apenas uma vez. Sim. A lei é de evolução. Entra-se no corpo e sai-se do corpo, sem entrar-se nem sair-se da vida. Em cada vez se está melhor do que na anterior, como numa escola, em que cada classe vai promovendo o aluno até chegar à universidade. Pois é, senhora, desde pequena, que eu tinha certeza de que era assim. Eu via aqueles que já morreram, e eu ouvia, e meu tio dizia: heresia, não digas a ninguém. E quando eu vi Pedrito por primeira vez, eu senti que Pedrito era meu filho. Ele era um pouco mais velho do que eu, mas o que eu sentia por ele era amor de mãe. Alguma coisa dentro de mim dizia-me: protege-o, defende-o do mal, salva-o, porque Pedrito é alma da tua alma. Então, senhora, agora que nos casamos, que temos filhos e que temos netos, o meu Pedrito continua sendo filho idolatrado da minha alma, porque o amor não tem especificidade. O amor é como a circunferência. Nós podemos direcionar várias linhas e formar muitos ângulos específicos. O amor fraternal, o amor sexual, o amor espiritual, o amor familiar, o amor é o amor. Então Amália Domingo Soler olhou para as crianças que estavam enternecidas com o passo doble de Dom Pedro e com a beleza daquela mulher de meia idade, que agora estava junto ao marido com as mãos nos ombros e sorria. Era um misto de anjo, um misto de mulher, algo como uma filha encantadora e algo como um ser protetor daquele homem que amava as crianças. O amor. Aí está o amor na sua expressão poderosa. O amor é uma experiência que transcende as reencarnações, que tem uma origem remota. Às vezes o amor fica doente e chama-se ódio. É o amor que enlouqueceu. Outras vezes o amor fica inseguro e é o ciúme. O amor que desconfia. Em algumas ocasiões o amor agiganta-se e permanece tranquilo. É o amor fraternal, no qual há lugar para todas as emoções, para a coabitação sexual, para a fraternidade sublime, para as metas do grande dever, porque o amor é a solução
de todos os problemas. Quando nós lemos isto nos contos espirituais, o Espíritas, de Amália Domingos Soler, nós verificamos quanto é superficial a nossa observação. Temos inveja daquele casal, mas é um casal tão feliz, como se amam, e poderíamos ajuntar, como sabem disfarçar os seus problemas. Olhamos para aquele que discute com frequência aquele outro casal e dizemos: meu Deus, que vida tormentosa. Talvez não. Eles sentem-se bem nesse atritar de opiniões, e isso dá-lhes segurança, porque um não consegue vencer a individualidade do outro, e é muito bom, porque o amor não apaga a individualidade do ser amado para submeter-se. Então o amor tem uma policromia musical. Impressiona-me, por exemplo, que 7 notas musicais conseguem tantas harmonias, apenas 7. Incontáveis, infinitas, de todos os tempos. Qualquer ruído, qualquer som, qualquer melodia, colocamos na pauta, e nesse pentagrama os sons adquirem vida. Daí a música ser a mais bela expressão da conceituação divina do amor de Deus. Então, quando nós permanecemos fiéis e devotados ao amor, não há pressa. Deveremos aprender a aguardar a presença do amor. Muitas vezes ficamos um pouco ansiosos, como o Pequeno Príncipe. Se dizes que vem às 4, desde as 2 eu te espero. Essa ansiedade doce do amor, porque nos proporciona tantas bênçãos, e estamos tão desacostumados a essas bênçãos, como Pedrito, que muitas vezes no momento de grande decisão, aturdidos, procuramos soluções insolváveis. A fuga, o suicídio, o capricho, queremos ferir a pessoa a quem dizemos amar, desejamos atormentá-la, porque o nosso não é o amor autêntico. Quando é o amor autêntico, ele silencia. Eu me recordo de uma experiência afetiva do médium Chico Xavier, quando ele se transferiu de Pedro Leopoldo para Uberaba. Fatores reais que ele explicou na época levaram-no a essa transferência. Ele receava que no fim da sua vida, ao chegar à senectude, qualquer distúrbio de conduta emocional e mental, a família que era católica levasse talvez um sacerdote para confessá-lo e anunciasse depois que ele se havia convertido e renegado tudo aquilo que era a sua vida. Então ele desejava estar num lugar em que houvesse pelo menos essa segurança de natureza humana. Como Uberaba era a cidade que, na época, em Minas Gerais, tinha o maior número de instituições espíritas, e certamente a sua família espiritual, ele transferiu-se para ali. O jovem médium Valdo Vieira, que eu conhecera fisicamente no ano de 1955, e que escrevera com ele obras de André Luiz e a sós outras, era mais jovem e representava também a esperança de um futuro melhor. E Chico Xavier, com seu grande cabedal, trouxe para estimular o jovem companheiro, por quem nutria um especial afeto adornado de ternura, de bondade e de admiração. No entanto, 6 anos depois, o Dr. Valdo Vieira optou por transferir-se de residência e foi morar no Rio de Janeiro. Naturalmente, para Chico Xavier, que na época contava 56 anos, foi uma dor muito grande. Todos queixavam-se a ele, todos falavam das suas dificuldades,
Mas ele, que a todos ouvia, não tinha no plano físico a quem falar das suas próprias dores, como Pedrito. Então ele deglutia as lágrimas, lamentava o ocorrido, quando um amigo nosso, um amigo aliás muito querido, que tinha relacionamentos múltiplos, era casado com uma mulher, conseguira vincular-se a uma outra mulher, e ainda mais uma vez a uma terceira mulher, e conseguia viver com as três simultaneamente. Era um homem de princípios nobres, era um trabalhador de Jesus, embora o seu testemunho na área sexual. Desse ínterim, ele teve uma nova paixão e fascinou-se por uma quarta mulher, que tinha uma estrutura diferente. Não era bela nem arrebatadora, mas a convivência, muitas vezes a convivência leva-nos a assumir determinados tipos de afetividade que não são verdadeiros, são apenas fruto da convivência. Ele começou a apaixonar-se por esta número 4 e ela, com muita gentileza e diplomacia, desvinculou-se e disse-lhe textualmente: prefiro perder o emprego a perder a minha honra. O senhor já tem 3 mulheres, eu não serei a número 4, me desculpe. E como ele militava na seara espírita, fez uma viagem a Chico Xavier, a Uberaba, entrou na fila. Mais tarde Chico Xavier, ele próprio me contaria, e disse-lhe: Chico, eu estou com o coração despedaçado. Você imagina o que me acontece? Eu estou apaixonado por essa criatura, posso proporcionar-lhe uma vida cômoda, prazeres, e ela me recusa. Ela falou das minhas outras 3 companheiras que Chico conhecia. E então eu estou desolado. O Chico olhou bem para ele. Os olhos nublaram-se de lágrimas e disse: o senhor está triste porque uma quarta mulher recusa-se a ir ao leito com o Senhor e vem pedir a mim, que não tenho a ninguém, para que eu o console. Há poucos tempos, um coração muito amigo e muito querido optou por uma outra atitude que eu respeito, porque desejo o bem, a sua felicidade. Ele me disse até logo, como alguém que se liberta de algo descartável, de mim, da tarefa que abraçávamos juntos, dos compromissos espirituais que assumimos. O senhor acha que o que está pulsando aqui é uma pedra? Meu amigo, pare e reflexione. Não tenho palavras para lhe dizer. Aliás, o senhor é da minha idade, tem uma experiência larga numa área que eu nunca tive nenhuma. Seria o senhor, pois, quem me deveria consolar neste momento de total solidão e de abandono. E voltou-se para a imensa fila, com as lágrimas nos olhos, que ninguém sabia da procedência, e continuou consolando ele, que necessitava de consolação. E desencarnou nonagenário, fiel ao verdadeiro amor de sua vida, Jesus Cristo. O amor tem um preço. Este preço chama-se fidelidade. O amor atinge o seu momento máximo quando ele é feito de respeito, de consideração e de fidelidade. O ser amado pode desrespeitar-nos, mas aquele que ama não tem o direito de desrespeitar aquele a quem ama, aquele indivíduo, masculino ou feminino. Daí o amor tem essa magia. Muitas vezes, na sinfonia de bênçãos que ele propicia ao coração, ele também passa por um período de inverno, de tristeza, não de desencanto, porque nunca expressa fracasso,
senão experiências que não se coroaram daquilo que se esperava como exitoso. O Sharma, na obra que me referi, o monge que vendeu sua Ferrari, conta uma história muito curiosa, e singularmente de uma personagem que se chamava Pedro. Pedro era um menino muito ansioso, e como eu sei que aqui não tem ninguém ansiosa, Pedro estava na escola primária e vivia ansioso para concluir o curso fundamental e logo adentrar-se num curso superior. Certo dia, Pedro estava deitado e teve um sonho curioso, que lhe apareceu uma mulher muito idosa. Ela trazia nas mãos uma bola. A bola era perfurada e tinha um fio que se podia puxar. E deu a Pedro: esta bola é do seu destino. À medida que você puxar o fio, o tempo passa. Se você puxar um pouquinho, são 10 minutos. Se você puxar algo mais, serão 10 dias. E se não puxar com cuidado, serão 10 anos. E se não tiver cuidado, chegará ao fim da sua vida. Pedro ficou feliz. Ele tinha o destino nas suas mãos. E naturalmente ele podia puxar aquilo indefinidamente e saber o que ia acontecer no seu futuro. A mulher se foi e Pedro ficou com a bola e aquele cordel ali tentando: me puxa, me puxa. Ele então, só para experimentar, puxou um pouquinho e viu-se um adolescente, agora no curso intermediário. Era um adolescente simpático. Ele disse: deixa-me ver como é que eu vou ficar na idade adulta. Puxou mais e viu-se aos 25 anos, após um curso universitário. Ele disse: que coisa! E viu uma moça linda, deveria ser a sua futura namorada. Ele aí puxou um pouquinho mais, só para ver o que ia acontecer. Estava casado com ela. Agora ele via-se casado com aquela mulher esplendorosa, mas que fascinante. Aí puxou um pouquinho mais. Era pai, já estava com 35 anos, via seus filhos, mas que fascinante. Ora, e agora? Puxou um pouquinho mais, e aí aquela mulher linda estava gordinha, com algumas rugas, o cabelo enevoando-se, e ele também se via barrigudo, essa tragédia do sexo masculino, e então já os cabelos escasseando, e ele disse: que curioso. Deu outra puxadinha, aí ele se viu atormentado, idoso, apoiado um bastão. Ai, minha mulher morrera, e ele estava perto da morte. Então ele teve um choque. Meu Deus, estava para morrer e não vivera. Tudo passou tão rápido. Em menos de uma hora a sua vida extinguiu-se. Então ele começou a lamentar: oh meu Deus, por que eu fui tão ansioso? Eu não vivi a vida, nem tive tempo de namorar. Eu a vi, já estava casado, nem pude desfrutar. Eu não vivi com os meus colegas. Eu não experienciei os sonhos da juventude. Eu não corri. Oh meu Deus, eu não tive o prazer de receber o meu filho na mão. O primeiro filho, ele já recebeu vários filhos. E então Pedro ficou tão angustiado que pediu perdão a Deus pela sua ansiedade. Mas agora era tarde demais. Ele havia antecipado a sua vida através do corredor do tempo. Foi quando, nessa angústia, apareceu a senhora idosa, olhou para ele e ele disse: senhora, joguei fora a minha vida por ansiedade. Ela disse: não apenas ansiedade, por falta de amor à vida. Cada momento da vida
tem um prazer específico e merece um amor especial, Pedro. Mas eu vou lhe dar uma outra oportunidade. Ela então puxou o fio no sentido oposto e Pedro sentiu que alguém o sacudia. Quando ele abriu os olhos, era o rosto sorridente de sua mãe. Meu filho, você está atrasado para a aula? Você é mamãe? Todo dia ele chama o Pedro. Ah, mamãe, que bom é ter uma mãe como você. Aí ele abraçou a mãe. Ele aí olhou o quarto. Tinha que desfrutar do quarto antes que o quarto fosse suficiente para ele. Foi para a escola. Foi à escola. Conviveu com seus colegas. Encontrou encanto em cada colega. Encontrou verdadeiro amor. E então diz Robin Sharma: a nossa vida deve transitar dentro de um ritmo, como os sábios de Sirvana. E ali, em que o tempo passa, mas não passa, o ideal de felicidade está no amor que todos mantêm um pelos outros. E acima de tudo pela música, pela harmonia que paira no ar, pela felicidade que todos experienciam, porque adquiriram a sabedoria de amar e no amor resolverem todos os problemas. Por isso que o amor é a solução para os nossos desafios. Lentamente vamos chegando à etapa terminal, quando faremos uma visualização terapêutica. Iremos dar um pequeno intervalo de 10 minutos